Olá, amigos do blog Like a New Home, amigos que acompanham o perfil do blog, o meu perfil pessoal no Instagram e também pessoal do Facebook. Hoje eu tô aqui para falar um vídeo que já vem sendo pensado por muito tempo sobre a minha trajetória com arquitetura no Canadá. Para quem não sabe, eu sou formada em arquitetura, me formei no Brasil e vim pra cá quando eu tinha mais ou menos 3 anos de formada. Então hoje eu vou falar um pouquinho de como foram esses 11 anos aqui no Canadá e a minha trajetória de trabalho nessa área. Então, quando a gente decidiu imigrar obter o visto de residentes permanentes, a gente fez o processo baseado como principal aplicante o meu marido, que trabalha na área de TI. A minha área de arquitetura, a gente não sabia muito quando a gente veio. Eu sabia que sim, minhas credenciais de universidade valeriam pontos. A minha área de arquitetura, eu imaginava que ia ser mais difícil por algumas razões, para eu começar a trabalhar, né? Por algumas razões. Primeiro, porque o meu inglês ainda não era muito, assim, fluente, eu não conseguia me comunicar tão facilmente. E por quê? Porque era aquela trava que muita gente tem antes de realmente começar a vivenciar mais uma outra língua, né? Ou estar dia a dia morando de fato em outro país que tem uma outra língua. Segundo, porque eu imaginei que o sistema construtivo, todo o mercado de trabalho era diferente, e é realmente. E também porque as credenciais de arquitetura de um profissional de arquitetura no Brasil não são automaticamente aceitas no Canadá. E eu não sabia como as minhas qualificações, com 3 anos de formada, iam se encaixar no mercado aqui no Canadá, né, no exterior. Então, essas eram basicamente as minhas 3 dificuldades ou digamos assim, passos que eu ia ter que trabalhar uma vez imigrada no Canadá. E assim, a gente veio muito, digamos, eu chamo cru, assim. A gente pesquisou, mas na época, em 2007, não era tão... As informações na internet, né, os blogs, não eram tão difundidos assim. Eu acho que eu encontrei talvez uma pessoa da área que tinha imigrado na mesma época e não encontrei muitas informações, assim. Também a minha leitura em inglês não era assim, era boa, mas eu tinha... O meu entendimento, a parte de eu conseguir absorver as informações que eu lia na internet eram bem menos eficientes do que hoje. Então, quando eu ia ler, eu dizia, é muita informação para minha cabeça, eu me confundia um pouco. O que acontece, que é bem normal para quem ainda não está vivenciando a língua no dia a dia. Então, quando a gente chegou aqui, eu achava que, ok, eu vou ter um tempo que talvez eu vou trabalhar em outra coisa, para até conseguir me informar melhor e saber um pouco mais, desenvolver o inglês um pouco mais e tudo isso, né? Aí quando nós chegamos de fato, a gente foi atrás de documentos, foi atrás de aulas de inglês para nos familiarizar um pouco mais com a língua aqui, apesar de que o meu marido, por exemplo, o inglês dele já era ótimo, mas sim tem a fluência, tem a comunicação que a gente não tinha no Brasil num dia a dia, né, em inglês. Então a gente foi fazer isso. Enquanto isso, como eu não tinha emprego, no caso, nas horas vagas do dia, que eram várias, eu aproveitei para pegar o meu website que eu tinha no Brasil, em português, digamos, nesses 3 anos de profissional no Brasil eu tinha esse website, botei muitos trabalhos acadêmicos, alguns trabalhos que eu tinha feito já como profissional,
Então eu tinha esse website em português e o que eu fiz? Eu fui traduzi-lo para o inglês, já que eu estava morando aqui, que a minha carreira basicamente ia ser continuada aqui, de alguma forma, no futuro ou no presente, né? Então isso eu fiz, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui. E, para minha surpresa, essa foi uma grande ideia que eu tive, porque acabou que resultou no meu primeiro emprego aqui. Eu acho que essa questão toda foi muita sorte minha, assim, eu acho que não acontece com todo mundo, obviamente, mas eu dei sorte de um empregador estar procurando um assistente, né, alguém na área de arquitetura, de design, acabou googling, acabou achando no Google o meu website, que estava recém montado em inglês, né? E a pessoa achou o meu perfil procurando por interior designer ou design assistant, alguma coisa assim. Até hoje eu nem sei qual que foi a busca mesmo. Mas ele achou o meu site e me mandou um e-mail dizendo, ó, eu tô procurando um candidato para trabalhar no meu escritório. Eu acho que o seu perfil aqui se encaixaria legal, você quer conversar mais. E eu sei realmente que isso é uma coisa super incomum, mas foi o meu começo, essa foi a minha trajetória no começo. E daí então logo, acho que 2 semanas talvez, depois de ter chegado, 3 semanas depois de ter chegado, eu recebi esse e-mail. Na semana seguinte, eu nem me lembro assim quantos dias foram, mas eu fui no escritório dessa pessoa para uma entrevista, para a primeira entrevista. E vou dizer que eu tava bem nervosa, né? Eu tava bem insegura em relação ao meu inglês. Não é que eu não sabia, eu acho que eu só tava travada, né? E daí eu cheguei. Eu não tava muito. Eu tava confiante em relação às minhas qualificações, só que, claro, eu teria que sair da minha zona de conforto para poder expressar o que era o meu, né, expressar minhas qualificações, as minhas ambições de carreira, como eu poderia ajudar a pessoa no que ele precisava. E então esse foi um grande desafio de ir na entrevista assim com tão pouco tempo chegado aqui, mas acho que eu me saí super bem porque eu consegui o emprego. E o que era meu emprego? Meu emprego era de Design Assistant, que basicamente é uma pessoa que faz várias coisas. Você pode conseguir um emprego de Design Assistant em um escritório de arquitetura, numa empresa de construção aqui, nesses developers que são construtoras, né? Construtoras. E no meu caso foi numa firma de design de interiores, de projetos bem high-end. O que a gente chama de high-end aqui? Projetos que são com uma cenaria customizada, né? Sob medida. Então, projetos que geralmente têm um preço bem mais elevado, porque isso é tudo feito com muita qualidade, assim, né? Coisas que eu fui aprendendo. Mas antes que eu me aprofunde no meu primeiro emprego, ou falar um pouco mais do meu primeiro emprego, eu vou dizer uma outra diferença que tem em relação ao Brasil, a prática de arquitetura no Brasil e aqui. No Canadá é muito bem subdividido as coisas. No Brasil eu achava que o arquiteto fazia parte, né? Tinha parte de, digamos, exteriores, né? Projetar a casa da pessoa. Daí o mesmo profissional projeta todos os móveis, tudo sob medida, né? No caso, em alguns projetos mais elaborados. Também faz a parte de decoração e, né, lida até com paisagismo às vezes. E aqui no Canadá é tudo muito subdividido, eu acho. A minha visão, assim. O arquiteto mesmo, aqueles que têm a licença de arquiteto, vão fazer geralmente mais construção mesmo, exteriores e tal. Algumas vezes, num projeto inteiro assim residencial, vai ser envolvido um arquiteto, vai ser envolvido um interior designer, vai ser envolvido um decorator e um landscape
um landscape architect, né? Às vezes, o que é isso tudo? Cada um vai fazer a sua etapa, digamos, a sua coisa que é mais forte, né? O arquiteto vai fazer o projeto da casa, daí o interior designer, né? Que é o designer de interiores, vai fazer o projeto dos móveis, às vezes, ou só ajuda o cliente a comprar os móveis prontos. Isso tem muito no Canadá, não tem tanta coisa sob medida aqui, eu diria. Daí o decorator, né, o decorador vai escolher as decorações, de fato, assim, com às vezes auxílio de todo o globo de profissionais, de todo o grupo, né, mas eu vejo que não há, nem sempre o profissional faz tudo, né, então acho que essa é uma grande diferença. Então, quando eu fui, voltando ao meu primeiro emprego, eu fui contratada então para auxiliar um interior designer no escritório dele, né? O que envolvia? Desenhos no AutoCAD, envolvia papelada, assim, tipo, fazer orçamentos com né, empresas que envolviam todas as questões do projeto, fazer compras depois que o projeto tinha sido fechado, tipo compras de torneiras, de pisos, né, fazer ordens, assim. Envolvia também fazer aqueles... Me faltam as palavras. Acho que depois de trabalhar 11 anos no Canadá e 3 anos no Brasil, minhas palavras no dicionário de arquitetura já estão sendo esquecidas em português. Então, desculpa, pessoal, se eu falo muito enrolado. Então, envolvia muito né, alteração de desenho, de fazer todo o processo do desenho, né? Todos os detalhes no AutoCAD. No caso desse escritório, trabalhava com esse software. E depois o projeto fechado envolvia também toda a parte de compras, de orçamento, de fazer a ligação com o pessoal da mão de obra e os tempos, né, de cada um entrar na casa da pessoa e fazer o seu trabalho. Então tudo isso envolvia o meu trabalho também, e que era bem interessante, as reuniões com o cliente junto como assistente mesmo, anotando as coisas a serem alteradas, preparando o material para as reuniões, no caso, né, as amostras e coisas desse tipo. Então, e o que eu achava muito interessante das reuniões era que eu aprendia muito de como que é a relação profissional e cliente por aqui, que eu acho que de alguma forma ou outra é bem diferente. É bem diferente. Então, acho que só estando aqui para saber, eu acho que se vocês quiserem saber mais, pergunte coisas em específico aí nos comentários, eu tento explicar o quê. Mas é difícil explicar assim num vídeo, porque é muita coisa para falar, eu acho, mas... Então, uma outra coisa bem importante desse meu primeiro emprego no Canadá foi o aprendizado das técnicas daqui, do sistema métrico daqui, no caso polegadas, não é métrico, o sistema de polegadas, todo o sistema construtivo. Ainda que eu estava trabalhando mais com interiores, ainda assim, se a gente ia resolver mover portas, tirar paredes, a gente tinha que saber da parte construtiva também. Eu aprendi mas muita coisa nesse meu primeiro emprego. Esse aprendizado acho que é essencial para um profissional de arquitetura em outro país, no caso no Canadá, que o sistema construtivo é realmente muito diferente. Uma outra coisa interessante é não só o sistema construtivo, como englobando o sistema construtivo, são os termos, são o sistema realmente, como eu falei, métrico, o sistema de medidas que é em polegadas, que nem sempre faz sentido pra gente no começo, tipo, quanto que é 1 metro em polegadas, as pessoas vão falar sobre isso em polegadas, né, então às vezes não faz sentido pra gente no começo, ou como você vai projetar uma cozinha com todos
móveis em sistema de polegadas também. Então isso foi algo que eu fui aprendendo. E também uma coisa que eu acho relevante citar na área de arquitetura em si, do trabalho de arquiteto aqui, ou de assistente, de designer, ou, né, na área, é a questão de que o que as pessoas esperam do nosso trabalho é diferente do que o que é esperado no Brasil. As pessoas aqui têm um gosto diferente também, eu acho. Como eu falei, nem tudo é sob medida. Hoje em dia, ou mais nos projetos, a maioria dos projetos, sem ser naquele escritório, claro, mas a maioria das casas não tem muitas coisas sob medida. A maioria das pessoas faz alguma que outra coisa sob medida quando é muito necessário, senão elas compram coisas prontas e customizam ou fazem coisas únicas, né, ou decorações ou layouts únicos para os ambientes, mas não necessariamente com coisas sob medida. Então acho que isso é bem diferente daqueles, né, projetos muito legais que tem no Brasil, que as pessoas fazem tudo certinho, bem compacto, bem pensado. Aqui, como as casas são maiores, não é necessário às vezes fazer tudo tão pensadinho, no caso tão compacto, tão multifuncional. Por isso eu acho até porque as pessoas têm as casas bem maiores e daí tem mais espaço e daí não precisam planejar cada cantinho, tintim por tintim. Mas mudando então do trabalho do arquiteto ou nessa área aqui, as outras coisas para as quais eu acho que foram essenciais na minha trajetória foi então trabalhar os termos da área em inglês, aprimorar o inglês de conversação e o que eram os meus pontos fortes, toda essa parte de entrevista, né? Treinar bastante. Saber quais eram meus pontos fortes, meus pontos negativos também, porque isso é sempre perguntado em entrevistas. Estar muito aberta a novas coisas, aprender muita coisa, apesar que pessoas que venham imigrar podem não estar tão no começo da carreira como eu estava, então tem que aprender ou estar ciente de que a sua carreira aqui vai provavelmente ter alguns passos para trás antes de talvez ir para frente. Então eu acho que estar aberto a novas coisas, a trabalhar como desenhista no começo ou por muito tempo é muito comum por aqui. E depois desse meu primeiro emprego eu acabei indo trabalhar uma construtora que faz muito reformas e constrói casas, algumas customizadas. Como vocês sabem, aqui no Canadá, ou talvez não saibam, aqui no Canadá muitos dos bairros são desenvolvidos por empresas que criam, digamos, algumas quadras e fazem as casas em um número de modelos, assim, não são casas totalmente customizadas, então elas são as plantas baixas, as elevações, o projeto da casa é pré-definido, você vai lá na construtora e diz, eu quero essa, talvez mude alguma coisinha na planta baixa, alguma coisa de materiais na fachada, às vezes muda ter uma sacada ou ter um telhado, mas assim, poucas coisas. E isso mais agora, né, porque antes, no passado, era aquela planta baixa, e era aquela planta baixa, e era aquela fachada e deu. Aí você escolhia uma dentro da que fechasse melhor com do espaço que você queria, umas casas maiores, outras menores, uma de um andar, outras de 2 andares. E as empresas iam construindo meio mutirão, assim, iam construindo todas juntas, a rua ia sendo composta de casas. Então isso acontece muito por aqui, chama developments. Cada development geralmente tem um nome, assim, e daí fica um subnome dentro dos bairros. Digamos, eu moro no tal, dentro de Canato, dentro de Nepean, isso bairros aqui de Ottawa. Então, não é assim, a rua tem terrenos e a pessoa vai lá e constrói a sua casa customizada com o arquiteto, com o designer. Não é assim que acontece na maioria dos casos. Então,
numa empresa desse tipo que eu fui trabalhar na meu segundo emprego. Eu saí do meu primeiro emprego buscando talvez novas experiências, aprender um pouco mais em outros lados do que só interiors, né, interiores, que eu tava no primeiro emprego. E eu trabalhei assim em algumas empresas nesse mesmo estilo. E daí recentemente eu resolvi, por causa das crianças pequenas e a minha disponibilidade de horários com a vida deles, né? Eu decidi trabalhar de casa com projetos pequenos no momento, não projetos que precisem, quando eu preciso de um projeto que vai ser aprovado pela prefeitura com uma abrangência maior de coisas, eu tenho parcerias com pessoas que possam assinar por mim, essa parte mais legal. Quando é só mais interiores, a gente desenvolve os projetos. Eu desenvolvo os projetos mesmo e trabalho com os clientes diretamente daí aqui de casa. Mas muita gente me pergunta, então eu posso, já que eu sou arquiteto e eu trabalho com interiores, eu posso chegar no Canadá e trabalhar com isso, né, igual você. E daí o que que eu diria? Claro, é possível. Agora, esses 11 anos aqui me proporcionaram uma coisa muito valiosa, que é conhecer pessoas, né, networking, conhecer o mercado, conhecer o que os clientes querem, conhecer fornecedores, fazer a ligação das pessoas. Então, todas essas questões que me permitem trabalhar hoje como eu trabalho, que são essenciais no começo, porque como que você vai chegar num país novo? Ai, eu tenho meu auxiliar aqui. Como que você vai chegar num país novo sem conhecer como que os clientes trabalham, como que os profissionais trabalham, quem são os fornecedores, quem são o pessoal de mão de obra? Hoje em dia eu tenho pessoas que eu trabalhei no passado, há 6 anos, que eu acabo reencontrando porque eu preciso da mão de obra que aquela pessoa proporciona, que aquela pessoa tem. E então são ligações pessoais e profissionais que esses anos me proporcionaram e que fazem hoje eu poder trabalhar por conta própria, e que com certeza quando eu cheguei aqui não era possível fazer o que eu tô fazendo. Então eu acho essencial as pessoas que são da área de arquitetura e estão vindo pra cá trabalhar com profissionais já consolidados, né, já há anos aqui, para aprender toda essa parte que de outro jeito vai demorar muito mais tempo. E você desenvolve então todo estar dentro da área, trabalhar com pessoas e com coisas que já estão estabelecidas e adquirir todo esse conhecimento para de repente no futuro fazer o processo da licença de arquitetura, ou trabalhar como um profissional de interiores, ou fazer outras coisas que possibilite você assinar projetos pequenos. De repente eu vou falar numa outra ocasião, mas que então são formas de você se estabelecer por aqui na área de arquitetura. Por último, eu queria falar então sobre a questão, uma expectativa que eu cheguei aqui e que eu fui tendo que deixar de lado por um bom tempo, e é uma coisa que me deixou triste no começo e que talvez assim me desiludiu um pouco, mas que depois eu fui aprendendo a lidar e ver os outros lados da profissão. O seguinte, quando eu cheguei aqui, né, com 3 anos de formada, especialmente aquela coisa de recém-formada, é que eu sou arquiteto, eu adoro projetar, eu vou projetar coisas fantásticas, ambientes super funcionais e, né, eficientes e tudo mais. E quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar como assistente, eu não tinha realmente oportunidade de projetar. Eu desenhava, né, eu solucionava pequenas coisinhas, mas o projeto, o conceito, né, todo aquele, o pensamento primordial de como o projeto ia funcionar não era meu. E isso no começo me deixou muito assim, digamos, profissionalmente abalada, porque eu pensava, meu Deus, eu nunca mais vou projetar nada. Todas aquelas minhas ideias legais vão entrar numa caixa e ficar fechada, ou talvez nunca mais vão ser tiradas, né, botadas em prática.
E eu acho que uma expectativa que as pessoas talvez tenham que vir preparadas para ter, especialmente pessoas formadas há pouco tempo ou acostumadas a projetar ou ter essas, né, botar tudo em prática, que no começo, se você vai trabalhar para alguém, talvez você não vá poder projetar. E também que aqueles projetos muito legais que acontecem no Brasil nem sempre acontecem aqui, então venha com uma expectativa ou com baixas expectativas, ou esteja aberto a mudar a sua linha de pensamento, botar planos para o futuro e lidar com o que está sendo... Ai, você quer falar? Com o que está sendo disponibilizado no momento na sua carreira. E eu aprendi com o tempo de que eu ia trabalhar mesmo com minhas ideias em segundo plano. Aprendi que a carreira de arquiteto ou de designer, assim, em outro país, às vezes foca em outras coisas, né, além do projeto. Então, arquitetos não devem só se focar no projeto quando vindo para um outro país, não pensar só no projeto, nas ideias, pensar no total, no aprendizado, e depois com anos, né, ou meses, dependendo, você pode ir se encaixando de uma maneira mais digamos, feliz para os seus planos e para sua carreira aqui. Acho que é isso, pessoal. Eu tô aqui com o meu assistente que não tá muito contente, né? Esse assistente não está contente com as suas habilidades ou com as suas tarefas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo fazer mais vídeos nessa área, de repente fazer umas apresentações de ambientes e falando os termos que a gente usa aqui em cozinhas, né? Como você vai projetar uma cozinha, quais são as coisas são chamadas para você saber como que é isso, as alturas, de repente os padrões que a gente usa aqui. Se vocês tiverem interesse nisso, por favor, deixem nos comentários e eu posso tentar fazer vídeos nesse estilo, então. E obrigada por acompanharem aí, fazer as perguntas na área de arquitetura, que sempre são interessantes e eu acho bem legal poder compartilhar um pouco com vocês. Muito obrigada então e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!